Diariamente nos Estados Unidos, 3.000 pessoas sofrem o que os médicos chamam de infarto do miocárdio. Ataque cardíaco. Tempo é músculo. A cada minuto que passa, mais músculos cardíacos são danificados. A rapidez é fundamental. Após algumas horas, uma parte do coração morre. Pronto? O senhor está sentindo alguma dor? Precisamos dos sinais vitais. Sem pulso. Inicie compressão. Desfibrilador? Paz. Carregar a 360. 360. Estou afastado de você. Afastada. Carregar. Ele tem pulso? Verifiquem a pressão. Qual é a pressão? Quando ocorre um infarto, a catástrofe pode ser relacionada a 3 artérias coronárias. O coração bombeia sangue através de 100.000 quilômetros de vasos para alimentar o corpo e também através das artérias coronárias para alimentar a si mesmo. Se uma única artéria coronária for bloqueada por uma doença, se o fluxo de nutrientes for reduzido, se o coração não for alimentado, o resultado pode ser fatal se não houver uma intervenção médica imediata. Veja o pulso. Pulso. Tem pulso. Temos pulso. Ritmo normal. O batimento voltou. Liguem para a cardiologia. Está no pronto-socorro. Como se sente? Está no pronto-socorro, está bem? Ele tem 90 quilos. Está tudo bem, senhor. Segredos do coração. Arteriosclerose. Nossas vidas dependem da saúde das artérias coronárias. No mundo todo, as doenças dessas artérias provocam mais mortes do que qualquer outra doença. Georgia Shandonat está prestes a descobrir que também está correndo risco. Assim como muitas pessoas, ela nunca suspeitou do problema, mas seu médico sim. Tudo bem? Meu médico decidiu fazer um teste ergométrico. Pelo modo que ele olhou para o gráfico, vi que havia um problema. Talvez tenha sido instintivo, talvez fosse só nervosismo. Ele virou para mim e disse que havia umas irregularidades. Eu não entendi e quando pedi para ele explicar, ele disse, acho que você tem uma artéria entupida. Georgia nem pensava em ter uma doença cardíaca. Ela não tinha os sintomas mais óbvios. Não tinha dores no peito, nem falta de fôlego. Mas ela tinha colesterol alto e um histórico familiar de doenças cardíacas. O fato preocupou seu médico, que recomendou um exame mais detalhado, um procedimento não rotineiro usando um tomógrafo computadorizado capaz de mostrar o coração em 3 dimensões. Essa é a aparência do coração no seu peito. Não é uma criação artística, é como ele realmente é. Esta é uma artéria coronária esquerda, que sai daqui. Esta artéria parece bem grande e saudável aqui. Mas, de repente, há uma grande mudança no tamanho dela aqui para este tamanho aqui. Depois, ela abre novamente. E nessa área aqui parece ter uma importante obstrução. Como a artéria possuía uma grave obstrução e um infarto parecia iminente, os médicos decidiram inserir um estente, uma endoprótese tubular em forma de malha, para abrir a artéria bloqueada. Esse é um procedimento de rotina, mas os estudos recentes indicam que alguns pacientes têm resultados igualmente bons com um tratamento intensivo utilizando medicamentos. O problema cardíaco de Georgia é provocado pela arteriosclerose, depósitos de placas de gordura na parede da artéria. Em artérias coronárias sadias, o sangue flui livremente. Em artérias doentes, há um acúmulo de gordura nas paredes na forma de placas. Com o avanço da doença, as placas passam a obstruir a passagem do sangue, impedindo que o oxigênio e os nutrientes cheguem ao coração. Com isso, de tempos em tempos, surgem sintomas como dores no peito e falta de fôlego.
No entanto, os infartos muitas vezes não são provocados por placas que se depositam sobre as paredes das artérias em si, mas por aquelas que ficam escondidas dentro dela. Uma das coisas mais assustadoras das doenças de artérias coronárias é que não dão sinais por muito tempo. Pode haver a formação de uma placa que não cause qualquer problema, não provoque sintomas nem apareça nos exames, mas de repente ela se rompe. Rompe e provoca a formação de um coágulo, que obstrui o restante da artéria e leva a um infarto. E essa é a causa mais comum dos infartos. É o que mata as pessoas, muitas vezes no auge de suas vidas. Todas as placas são perigosas, mas algumas estão prestes a se romper. Atualmente, os cientistas tentam descobrir uma forma de identificar as placas instáveis, enquanto médicos tentam ajudar os pacientes a minimizar os riscos. A ideia agora é controlar a doença coronária nas suas artérias. Se a obstrução fosse mais acima, perto de onde a artéria sai, seria muito perigosa. E quando ela se fecha, geralmente causa um grande dano ao coração. Sua obstrução está na porção central e ainda pode causar um grande dano. Isso, com certeza, vai afetar sua vida, mas não é tão letal como as lesões mais próximas. Tem uma academia no meu prédio. Acha que eu devo começar a fazer exercícios? Eu não faria. Espero o exame? Eu esperaria. Continue fazendo o que sempre faz. Não comece a malhar. Não é bom subir na esteira neste momento. Você pode comprometer o que já foi feito se fizer isso cedo demais. Certo. Então, o que vamos fazer a seguir é... Que pena. Lamento, eu não sou muito fã de exercícios. Vai aprender a gostar. E quando terminar o tratamento, vai gostar tanto de exercícios que não vai querer parar. Alguma restrição alimentar, além do óbvio? O óbvio. Gordura e colesterol, carne vermelha, gema de ovo, queijo, leite integral. Prefira desnatado, mais peixe, verduras. Há 60 anos, poucos sabiam da importância de uma boa dieta e exercícios. O número de mortes causadas por ataques cardíacos era imenso. Somente em 1950, mais de 400 mil americanos morreram em decorrência de infartos. Era uma epidemia crescente, mas ninguém conhecia os motivos. Muitos achavam que era a consciência inevitável do envelhecimento ou de fatores genéticos, e assim consideravam uma doença degenerativa. Eles achavam que não podiam fazer muita coisa a respeito. O número de ataques cardíacos crescia cada vez mais após a Segunda Guerra Mundial. Determinado a descobrir as causas da epidemia, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos propôs um estudo de longo prazo com americanos analisando seus estilos de vida. O órgão governamental escolheu uma pequena cidade em Massachusetts chamada Framingham e começou a recrutar voluntários. Soube que alguém em Washington tinha percebido que a doença estava se espalhando de forma provavelmente epidêmica. Eu não sabia o objetivo do estudo, mas fiquei feliz por terem escolhido a cidade de Framingham. Walter Sullivan tem 92 anos de idade. Em 1948, ele coordenou o Comitê de Cidadãos de Framingham, responsável pelo recrutamento de voluntários para o estudo. Fiquei surpreso com a reação das pessoas. Elas estavam dispostas e ansiosas para serem escolhidas. Os exames duravam o dia todo. Examinavam desde a ponta dos pés até os cabelos. Eram exames que custavam $200 e era muito bom. Fazíamos tudo aquilo de graça. Mais de 5.000 pessoas se ofereceram para o estudo, quase 20% da população da cidade. Perdeu peso. Sullivan foi um dos voluntários. Respire fundo. Joe Anguinetti também. 1,62? 1,61. Já tive 1,70. Durante quase 6 décadas, eles se submeteram a todos os tipos de exames e questionários em nome da ciência. Estou inserindo seus dados. Preciso saber sua idade. Sim.
100 anos? É ou mais. Nossa. Continue. 29 exames desde quando? 1948. Vamos medir a força da mão. Aperte com força. Ótimo. Ficar de pé por muito tempo? Não me incomoda. Ficar sentado por muito tempo, 1 hora? Não me incomoda. Quando anda no escuro, se apoia em outra pessoa? Não, não tem mais ninguém lá. Dirige atualmente? Sim, dirijo. Não, eu parei. O estudo começou meio no escuro. Decidimos pegar muitas pessoas, fazer várias medições, tudo que pudesse ter relação com o desenvolvimento de uma doença cardíaca. Era difícil determinar exatamente o que deveríamos medir, já que não tínhamos ideia do que estava causando a doença. E tínhamos de fazer equações, copiar e organizar dados, fazer a contagem, a análise, e tudo isso sem um computador. Ninguém tinha feito isso antes. Aos poucos, os cientistas ouviram batimentos cardíacos, mediram pressões sanguíneas, gravaram dietas e padrões de exercícios, coletaram e analisaram montanhas de dados. Passaram-se anos até que pudessem divulgar os resultados. Era uma coisa arriscada. Pegar um grande número de pessoas sadias e esperar um longo tempo até que essas pessoas começassem a ter ataques cardíacos e derrames. No início do estudo, estimamos que seriam necessários 20 anos para haver eventos cardiovasculares suficientes nessa população sadia que permitissem a identificação de fatores relacionados com o desenvolvimento das doenças ao longo do tempo. A primeira evidência definitiva dos fatores de risco surgiu em um trabalho publicado em 1961. Ele se chamava Fatores de Risco no Desenvolvimento de Doenças Cardiovasculares. E muitos o consideram a publicação mais importante da medicina no século XX. O relatório demonstrou a relação entre o modo de vida dos americanos e as doenças cardíacas. Em 1948, pouca gente imaginava que vários de seus hábitos cotidianos poderiam ter consequências letais. A maioria da população fazia tudo de errado na época. Eles fumavam muito, faziam poucos exercícios, consumiam alimentos que pensavam ser nutritivos, consumiam muita carne vermelha, gordura, muita manteiga, muito creme, e tudo isso era considerado saudável na época. No domingo, comíamos uma bela carne assada. Na segunda-feira, outra variedade de carne. Na terça, outra variedade. Comíamos carne para valer. Foi quase como se a prosperidade do pós-guerra tivesse conspirado para mudar nosso estilo de vida para pior. As conclusões do estudo de Framingham provocaram uma revolução na medicina. Nunca antes uma quantidade tão grande de evidências fora utilizada para demonstrar que fumo, gordura em excesso na dieta, falta de exercícios, hipertensão e níveis altos de colesterol estavam diretamente ligados às doenças cardíacas. Mas nossas conclusões foram recebidas com um certo ceticismo. Alguns diziam que seria bobagem tentar baixar a pressão sanguínea, mesmo que houvesse um meio eficaz de se fazer isso. A mesma coisa com o colesterol. No entanto, outros estudos se basearam no estudo de Framingham e começaram a apresentar resultados similares. Por isso, acho que esse estudo pôs a cardiologia preventiva no mapa, porque antes disso, ela realmente não existia. Atualmente, graças ao trabalho realizado em Framingham, a importância do chamado estilo de vida saudável, que inclui exercícios e dieta alimentar, tornou-se amplamente conhecida e aceita. No entanto, para muitas pessoas, apesar de todas as evidências, a mudança de hábitos arraigados não é nada fácil. Como todo mundo, eu sei que os exercícios fazem bem para a saúde, mas eu não sou uma pessoa disciplinada nesse aspecto.
Eu não cresci correndo quilômetros, fazendo Cooper e tudo mais. Tentei algumas vezes e, infelizmente, não continuei por muito tempo. O importante é ser disciplinado o bastante para não parar de fazer. Por isso, estou indo devagar. É uma adaptação. É claro que preciso de tempo. Para Georgia, restringir a dieta é ainda mais difícil do que ir à academia. Ela é uma cozinheira profissional formada na França nos anos 70, quando manteiga e cremes em abundância acompanhavam quase todos os pratos. Eu sempre amei comida. E quando soube que teria que mudar meus hábitos alimentares, a primeira reação foi imaginar que não seria capaz de fazer isso. A comida é muito importante para mim e o sabor dos alimentos. Bom, eu terei que limitar bastante as gorduras e o consumo de carne vermelha. Esse é o desafio. Ainda estou criando uma dieta para mim. É uma grande luta e preciso seguir à risca, mas não estou fazendo isso. Estou sendo sincera com você. Não estou seguindo à risca ainda, mas vou. Já comecei a dieta. Só preciso ser mais disciplinada e dizer, desta vez não. Muito bem, é um bom jantar. Saúde. Saúde. A doença cardíaca se desenvolve tão silenciosamente que é muito fácil menosprezar seus sintomas. Apesar de trabalhar como secretária na unidade de cardiologia do Hospital Beth Israel, em Nova York, Sue Isaac só percebeu que estava prestes a ter um infarto quando fez um check-up de rotina. Ao longo dos anos eu pensava, isso nunca vai acontecer comigo. Mas agora a coisa mudou. Eu só sentia cansaço, não tinha dores no peito. Às vezes pensamos que é coisa da idade, porque quando ficamos mais velhas, o ritmo vai caindo. E era isso que eu pensava o tempo todo. Agora descobri que era outra coisa. A artéria principal tem uma grave obstrução e isso me preocupa muito. Aqui está, tem um entupimento de 90% e é num lugar muito perigoso. É apelidado de fazedor de viúvas por um bom motivo. Se fechar, já era. Quando a doença de Sue foi descoberta, os danos à artéria já eram tão extensos que somente uma cirurgia de ponte de safena, a criação de um desvio em torno da artéria comprometida, poderia evitar um ataque cardíaco. No início eu chorei um pouco, mas sempre digo aos pacientes que vão ser operados. Quando for para a cirurgia, não quero que cause problemas, porque eu vou ficar sabendo. E você não vai querer que eu fique sabendo. Por isso eu disse a mim mesma, Sue, não cause problemas ao doutor. Eles vão ficar sabendo e você não vai querer isso. No passado, a cirurgia de ponte de safena era considerada um milagre da medicina. Atualmente é um procedimento quase rotineiro. Quase 500 mil de americanos passam por esse tipo de cirurgia todos os anos. Após o procedimento cirúrgico, a maioria apresenta grandes melhorias na qualidade de vida. No entanto, 10 anos depois, 40% tem uma nova obstrução. Frequentemente, os pacientes não conseguem modificar os hábitos de vida que levaram à primeira cirurgia, como alimentação, exercícios e, no caso de Sue Isaac, a pressão alta. Três dias depois, Sue já estava em pé. Mas a pressão alta poderá levá-la a uma nova cirurgia se ela não tomar cuidado. Tomou seus remédios hoje? Sim. Ela não é a única. 1/3 dos americanos adultos tem hipertensão arterial. No entanto, a porcentagem de negros que sofrem da doença no país é uma das mais altas do mundo. Os negros têm mais problemas cardíacos do que os brancos. Eles têm mais cedo e com maior gravidade. A pressão alta é um fator de risco muito grande. Mesmo que seu nível de colesterol seja bom, mesmo que não fume, se a pressão sanguínea for alta, o risco é muito grande. A hipertensão arterial não conhece limites de idade. Mika tinha somente 16 anos quando soube que tinha a doença.
Descobri que tinha hipertensão quando fiz o exame médico para jogar futebol. Meu avô tem hipertensão e eu sabia o que era. Ele a chama de assassina silenciosa, porque não se percebe que está com pressão alta. Só se descobre quando vai ao médico. A primeira coisa que o Mika pensou quando disseram que tinha pressão alta foi: não vou praticar esportes, não vou jogar futebol. Na mesma hora, ele se fechou. Eu falei para ele. Ele não queria falar sobre isso porque tinha medo. Eu falei disso. E eu conversei com o Mika a respeito. Eu disse que isso não o impediria de jogar. Falei que a pressão alta é uma coisa que tem como ser controlada. Então ele começou a se abrir cada vez mais. Mas no começo foi difícil, ele não falava. Ele achou que não poderia mais jogar e tivemos que pôr na cabeça dele: você pode jogar, só precisa saber mais sobre sua saúde. A hipertensão de Mika foi agravada pelo excesso de peso. Ele sofre de obesidade, assim como 400 milhões de pessoas com mais de 15 anos no mundo todo. Sabemos que todo fator de risco fica mais grave com a obesidade. E agora estamos começando a ver crianças que são mais obesas que os pais. E, sem dúvida, se continuarmos assim, vamos ver toda uma geração com mais problemas cardíacos que os pais. É uma coisa impensável. As doenças coronárias podem surgir bem cedo. Até mesmo crianças apresentam depósitos de gordura nas artérias. Mas não é fácil para um adolescente fazer mudanças por conta própria. É muito difícil fazer pacientes jovens adotarem um comportamento preventivo, porque se você tem uma dor de cabeça, toma um analgésico. Mas você não sente a hipertensão, não sente o colesterol, e muitos adolescentes têm dificuldade em olhar para o futuro e pensar num infarto ou num derrame. O adolescente só pensa em frango frito, pizza, batata frita. É disso que gostam e é isso que comem. As tentações da má alimentação estão por toda parte, até mesmo na escola de Mika. Diante da falta de verbas, a escola foi obrigada a fechar o refeitório e a substituir as refeições por alimentos industrializados vendidos em máquinas instaladas e mantidas de graça pela empresa distribuidora. Normalmente, os garotos da minha idade não comem muito bem no almoço. É difícil controlar o que se come, mas eu tento. Passei a comer mais frutas e a não comer muito lanche na escola. Tem máquinas de refrigerante, mas eu tomo água. Meus amigos também ficam de olho em mim e me dizem para não comer coisas que me fazem mal. Pessoal, no 3, no 3. 1, 2, 3. É muito difícil para um jovem da idade do Mika ser tão disciplinado quanto um homem da minha idade. Atualmente, ele está conseguindo seguir essas orientações muito bem. Não sei quanto tempo vai durar, não dá para saber, mas espero que um dia ele entenda a importância disso tudo. O colesterol, quando examinamos, estava em 230. É um número muito alto para quem tem arteriosclerose, como no seu caso. Georgia não tem hipertensão arterial, mas seu nível de colesterol a põe em risco. As partículas de colesterol fluem pela corrente sanguínea para ajudar a reparar membranas celulares em todo o corpo. No entanto, elas também estão envolvidas na criação da placa de gordura. Já sabemos há décadas que pessoas com um nível alto de colesterol têm maior chance de desenvolver uma doença cardíaca. Mas faz pouco tempo que entendemos realmente como isso funciona. O colesterol entra e sai das células do corpo de dois modos diferentes. Partículas LDL levam o colesterol para dentro das células, incluindo as células nas artérias coronárias. Partículas HDL retiram o colesterol das células.
O perigo vem do colesterol LDL. Quando o colesterol se acumula em excesso nas paredes das artérias, leucócitos entram em ação para combater o que consideram ser um agente externo. Eles os envolvem e dão início a uma série de eventos que termina com a formação da placa. Os cientistas chamam essa mobilização do sistema imune de resposta inflamatória. A resposta inflamatória é muito importante para nos defender de invasores externos, como vírus ou bactérias. Mas quando estamos expostos a fatores de risco, como hipertensão ou colesterol ruim, nosso amigo que costuma nos defender torna-se um inimigo que pode provocar a doença. Se reduzirmos bem esse número, vamos estabilizar esse processo de formação de placas que já está acontecendo nas suas artérias. Se eu adotar uma dieta realmente sadia e fizer exercícios regularmente, ainda vou ter que tomar o remédio para o colesterol? A resposta é sim. Normalmente, a dieta e o exercício abaixam o nível do colesterol de 10 a 15%. No seu caso, por já ter problemas nas artérias, não vai ser suficiente. Além de fazer exercícios e de controlar a dieta, Georgia, assim como muitos pacientes com doenças cardíacas ou com alto risco de desenvolver essas doenças, terá de tomar medicamentos, estatinas, pelo resto da vida. O colesterol forma-se principalmente no fígado. As estatinas inibem a produção do colesterol, reduzindo drasticamente a quantidade disponível para invadir a parede da artéria coronária. Reduzindo o colesterol ruim no sangue, você reduz a entrada dele na artéria. Assim, o estilo de vida é importante, mas não basta, sobretudo para quem já tem uma doença cardíaca. Por isso, para essas pessoas, o uso de medicamento para reduzir o colesterol é fundamental. Mas a droga não deve ser a primeira linha de tratamento. A cardiologia contemporânea prioriza o estilo de vida. E devemos levar em conta que isso tem um preço, tanto econômico quanto em termos de efeitos colaterais das drogas. É preciso trabalhar com o paciente para pesar riscos e benefícios em cada caso. Ao desvendar os mistérios biológicos do coração, os cientistas estão descobrindo uma conexão ainda mais profunda entre o coração e nossas emoções. O batimento cardíaco em si e a força com que o coração bate reflete nossas emoções. Quando estamos assustados, o batimento sobe. Se temos um pesadelo, podemos acordar com o coração batendo forte no peito, como se quisesse sair. Também o amor e o carinho podem mudar o batimento do coração. Mesmo nas nossas conversas diárias, refletimos a importância que demos ao coração ao longo da história. Quando decoramos algo, sabemos aquilo de coração. Quando alguém não é generoso ou é insensível, dizemos que não tem coração. E quando damos algo de boa vontade, dizemos que é de coração. Atualmente, estamos apenas começando a compreender o verdadeiro poder da conexão entre o coração e a mente. Essa conexão é tão forte que a mente pode literalmente fazer um coração saudável parar de bater. Sharon Lawson quase morreu por causa de um choque emocional transmitido diretamente para o coração. Tivemos uma mulher que estava se sentindo perfeitamente bem e que de repente ficou muito doente, como se tivesse tido um ataque cardíaco. Mas não havia qualquer obstrução em suas artérias e isso nos deixou perplexos. A filha de Sharon estava prestes a se casar e Sharon estava muito animada. Mas poucos meses antes do casamento, Sharon recebeu uma notícia devastadora. Uma radiografia de rotina revelou uma mancha em seu pulmão.
12 anos antes, Sharon havia vencido uma batalha contra o câncer. Ela temia que a doença tivesse retornado e foi ao hospital John Hopkins fazer uma biópsia. Eu não tinha histórico de doenças cardíacas. Estava preocupada com o câncer. Pensava em todas as coisas que ainda queria ver. Minha filha estava terminando a faculdade de medicina e ia se casar com um ótimo rapaz da Academia Naval. A cerimônia seria na nossa cidade. Eu queria muito viver, não morrer. Estávamos muito animadas com todos os preparativos do casamento, o chá de panela, ver os detalhes, a escolha do vestido de noiva, todas essas coisas. No entanto, nesse mesmo período, Sharon recebeu a notícia de que o câncer poderia ter voltado. Mais do que tudo, ela queria estar presente ao casamento da filha. A impossibilidade seria uma grande decepção. De repente, eu me senti fraca, muito fraca, e gritei pedindo ajuda. Os médicos vieram correndo. Quando a examinamos, a pressão arterial era praticamente inexistente. Na mesma hora, concluímos que ela estava tendo um ataque cardíaco. Eu estava consciente enquanto conduziam a maca pelo corredor. Ela tinha falência do rim e não havia sangue fluindo para muitos órgãos vitais. Por isso, ela estava em um respirador artificial. Durante algumas horas, a situação foi muito ruim. Sharon tinha todos os sintomas de um ataque cardíaco. Mas quando examinaram as artérias à procura de uma obstrução, os médicos ficaram surpresos com o que encontraram. Quando uma pessoa tem um infarto, normalmente há um estreitamento em uma das artérias que levam ao coração. No caso dela, quando fizemos o exame, as 3 artérias pareciam completamente normais, mas o músculo cardíaco estava extremamente fraco. Isso deixou muita gente sem entender exatamente o que tinha acontecido com ela. Só depois de analisar uma imagem de ultrassom, os médicos puderam entender o que havia acontecido com o coração de Sharon. Um coração normal assemelha-se a um punho, com os músculos contraindo em ritmo contínuo, de alto a baixo, enviando sangue para o corpo. O coração de Sharon parecia um vaso inchado, com a parte superior bombeando e a parte de baixo inflando com contrações pequenas e ineficazes. Tinha um formato bem incomum que normalmente não vemos no infarto. A parte superior contrai, mas todo o resto fica parado, e o coração não funciona direito nesse caso. Felizmente para Sharon, o Dr. Whitstein tinha visto casos semelhantes e deu até um nome a eles: Síndrome do Coração Partido. Demos o nome de Síndrome do Coração Partido porque os pacientes que apresentavam essa condição chegavam sempre com histórias muito tristes e estavam lidando com uma perda. A pessoa vinha com o coração que não funcionava direito e dizia: "Meu ente querido acabou de morrer." Ela estava descrevendo um coração partido, metaforicamente, e quando víamos pela máquina de ultrassom, ele parecia realmente partido. A questão é por que alguém que acabou de saber que o ente querido morreu, ou alguém como a senhora Lawson, de repente desenvolve essa síndrome. Ao compararmos os casos, os níveis de hormônios ligados ao estresse em pacientes da síndrome eram 4 ou 5 vezes superiores aos encontrados em pacientes com infarto. Isso mostrava que não era só uma reação normal ao nervosismo ou à tristeza. Era uma reação exacerbada à situação pela qual a pessoa estava passando. A senhora Lawson estava muito ansiosa naquela manhã, e os níveis de hormônios de estresse apresentados por ela eram altíssimos, muitas vezes superior a qualquer paciente de infarto e 35 vezes maiores que o seu ou o meu nesse exato momento. Ela chegou perto da morte e poderia ter morrido, mas uma das grandes diferenças da síndrome e de um infarto é que o tecido não morre, assim o músculo cardíaco se recupera sem um tratamento. Quando ele desperta, volta a bombear sangue, e já vimos pacientes que estavam muito doentes terem alta em 72 horas.
Eu pude ir ao casamento. Foi melhor até do que esperávamos. Parentes e amigos na nossa igreja, onde nossos filhos cresceram. Foi um desses momentos muito especiais que não queremos perder e eu não perdi. Fiz um check-up e meu coração está ótimo. O colesterol está um pouco alto, mas o coração está perfeito. Não houve dano algum. O formato estranho assumido pelo coração desaparece e o músculo cardíaco volta a bombear novamente. O coração não cresce, fica do mesmo tamanho e o coração da senhora Lawson continuou do tamanho normal depois disso. Ela está muito bem, o que é típico de pacientes com a síndrome do coração partido. A doença cardíaca pode acometer qualquer um. Mas pesquisas recentes têm revelado a influência da cultura e do ambiente na saúde dos nossos corações. Estudos feitos com imigrantes chineses nos Estados Unidos levaram a importantes conclusões a respeito das doenças cardíacas no mundo industrializado. Na China, eles têm um índice de doenças cardíacas muito baixo, menor que o daqui. Mas o que acontece quando se leva esses chineses para os Estados Unidos, onde as doenças cardíacas são muito mais frequentes? Podemos comparar os chineses nascidos nos Estados Unidos com aqueles nascidos na China, para ver, diante da mesma constituição genética, ou de uma muito semelhante, qual é a influência do ambiente. Eu não gosto de manteiga, acho gordurosa demais. O gosto é bom, mas não faz bem para o corpo. Como muita comida chinesa. Às vezes, comida vietnamita, sopa de macarrão, sabe? Peixe, frango, carne vermelha também. Gosto de carne. As pessoas mudam seus hábitos de acordo com o ambiente, mas essa mudança é lenta, costuma levar uma geração para acontecer. E o comportamento das pessoas tem uma grande influência nos riscos de uma doença cardíaca. Assim, pegar uma certa constituição genética e trazê-la para este país parece ter ligação com um risco maior de doenças cardíacas. A vida numa sociedade altamente industrializada parece ser perigosa para a saúde. E com esse estilo de vida moderno propagando-se para todo mundo, outras culturas correm um risco cada vez maior. Hábitos negativos, como dietas gordurosas e falta de atividade física, são fatores de risco para o coração. E quando exportamos essas coisas para outros países, é natural pensar que seus índices de doenças cardíacas vão aumentar. Seu coração tá incrível, Lula. Ai, que legal! Blá, 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 blá. Ela faz muito exercício. Ela também gosta de comer muitas frutas e verduras e muitas outras coisas. Com a crescente ameaça das doenças cardíacas no mundo em desenvolvimento, os Muppets envolveram-se na luta para evitar a disseminação na América Latina. A Sesame Workshop e a Federação Mundial de Cardiologia uniram forças num trabalho com Lola e Pancho, personagens de Vila Sésamo. Crianças de 3 a 10 anos de idade são mais receptivas a tudo que as cerca. É uma grande oportunidade. Assim, para termos adultos saudáveis, recorremos às crianças, dizendo a elas que a saúde é prioritária. Em vez de ficar dizendo sempre, não faça isso, não faça aquilo, apresentamos a coisa de modo positivo. O que aprendeu sobre o coração, Lola? Ah, bom, a Lola aprendeu que é muito importante cuidar do coração, porque ele é um órgão que está dentro da gente e está sempre batendo, não para nunca de bater. Ele bate assim. Tum, 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 tum. Que exercícios você faz? Eu corro e ando de bicicleta. Nós brincamos muito na Vila Sésamo, brincamos em todo lugar. Você fuma, Lola? Não pode, não faça isso não. Cigarros são ruins, não deve fumar. Cigarros fazem mal pro coração e isso é muito ruim.
A doença cardíaca é uma doença adquirida que acompanha o desenvolvimento de uma economia, o fumo, o consumo de alimentos errados no mundo todo, uma sociedade mais estressada. Isso está acontecendo agora na China, na América do Sul também. Está acontecendo no mundo todo. Todos os anos, mais de 7 milhões de pessoas morrem no mundo todo de doenças das artérias coronárias e esse número cresce a cada ano. Na Colômbia existe um fenômeno migratório das áreas rurais para as áreas urbanas e essas mudanças acarretam também mudanças nos estilos de vida. Temos uma tendência de mudar os hábitos de alimentação. Comemos mais gordura, mais carboidratos, ganhamos peso, acumulamos gordura. Quase 30% da população colombiana é obesa. Nós nos exercitamos menos, estamos expostos a um estresse maior e levamos vidas menos saudáveis. Ai, Pancho, a Lola já tá muito cansada. Vamos sentar. Não. O médico disse que andar faz bem para a saúde. É um excelente exercício. Um dos aspectos do nosso programa é que ele tem mensagens muito simples e universais. Não estamos indicando nenhum tipo específico de dieta. Só dizemos que a dieta local que havia no passado sempre foi boa para a população. Lembre-se de como era ou lembre-se dos antigos valores culturais e tente retomá-los. Llamo Colombia y soy la fuente de inspiración. Mi belleza pura ha sido el motivo de esta canción. A Colômbia é privilegiada em termos de recursos naturais. Temos uma grande diversidade biológica em plantas, em vegetais, em frutas. Acho que Pancho e Lola aprenderam isso e sabem tirar proveito. Pancho! Nossa! Pancho, O quê? Deixa! Uma festa! Viajando en un globo, piensan encontrar el borofó. Se vendrían todos para Colombia a bailar cumbión. Seu coração trabalha pra você. Cuida de você e o mantém vivo. Você não precisa fazer nada além de cuidar dele. Muito obrigado, Lola. Eu que agradeço. E muitos beijos. Embora a doença cardíaca seja normalmente adquirida, ela possui um componente genético. Em Framingham, pesquisadores do estudo iniciado há mais de 55 anos mais uma vez estão na vanguarda da pesquisa médica. Agora, eles estudam a relação entre a genética e os fatores de risco, analisando o grupo original de voluntários, seus filhos e seus netos. Eles têm o sangue do meu pai, têm o meu e têm o do Tom. E pode apostar que alguém vai querer saber por que esse sujeito nunca teve nenhuma doença cardíaca, nunca tomou remédios. Será que ele tem algum gene que as outras pessoas não têm? E eu tenho esse gene? Tom tem esse gene? Olha, ninguém na nossa família, nenhum parente teve problemas cardíacos. É coisa rara, eu acho. Muito bem, vamos fazer círculos lentamente. Os cientistas estão concluindo que algumas pessoas possuem genes protetores, enquanto outras possuem genes que as colocam em risco. Um dos fatores de risco mais importantes é a genética, o histórico familiar. Se houver histórico de doenças cardíacas na família, de alguém próximo que teve uma doença cardíaca precoce, o risco disso acontecer com você é muito maior. A existência de casos da doença na família cria uma necessidade maior de identificar os fatores de risco individuais que possam estar elevados. Porque ao tratar esses fatores de risco, você tem a chance de mudar o seu destino. Genética não é destino. Qualquer pessoa pode sofrer de uma doença cardíaca e quase todas podem fazer alguma coisa a respeito.
Meu pai morreu de ataque cardíaco aos 48 anos. Ele morreu de forma inesperada. Por isso, acho que ele nem sequer sabia que tinha isso. Assim, as doenças cardiovasculares estão presentes na minha família. Mas o diagnóstico repentino e inesperado de uma artéria obstruída não foi fácil de aceitar. Eu não me sinto doente, não pareço estar doente, mas sei muito bem que preciso ter cuidado com a alimentação, fazer exercícios e não me estressar. Isso não vai embora, mesmo que não esteja sentindo. Não sinto dores, não me falta fôlego, mas estou sempre pensando nisso. Isto vai me acompanhar pelo resto da vida. E faz você dar valor à vida que tem. Versão Marshmallow São Paulo.